Pois é, e o último relatório do ano de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgado ontem à tarde, trouxe previsões ou revisões para as projeções globais de soja, milho e trigo na safra 24-25. A produção de soja foi ajustada para 427,14 milhões de toneladas, uma alta de 0,4% em relação ao relatório de novembro. A previsão para os estoques aumentou 0,1% para 131,87 milhões de toneladas. No milho, a produção global caiu de 1,219 bilhão de toneladas para 1,217 bilhão de toneladas. Os estoques finais do cereal, que em novembro eram estimados em 304,1 milhões de toneladas, agora devem atingir 296,44 milhões de toneladas ao final da safra. Para o trigo, a estimativa global foi reduzida em quase 2 milhões de toneladas e a colheita, em 24-25, deve ser de 792,95 milhões de toneladas. Já os estoques subiram para 257,88 milhões, refletindo ajustes no consumo e produção. Bom, e para entender os impactos, desses números no mercado, eu vou conversar agora com o sócio-diretor da Agriinvest Commodities, o Marcos Araújo. Ô Marcos, esses números que a gente acabou de apresentar, essas revisões, elas podem já indicar algum impacto nas cotações de hoje? Já precificaram alguma coisa ou são números que já eram precificados, não tem grande novidade, hein? Boa tarde. Boa tarde, Petri. Boa tarde a todos. Falando de soja, Petri, não tivemos aí muitas novidades para a soja. Olhando primeiramente o quadro de oferta e demanda norte-americano, os estoques finais vieram bem em linha com o que o mercado esperava. Dados de produção e demanda norte-americana inalterados. A maior surpresa, eu diria, foi o seguinte, falando de soja, o programa de exportação norte-americano, na nossa opinião, quando você acompanha o ritmo de vendas e exportações norte-americanas, essa exportação total prevista pelo USDA da soja em 49,7 milhões de toneladas, Petri, é um número muito otimista. Essa exportação pode futuramente ser revisada para baixo, o que aumentaria os estoques finais norte-americanos. E falando da produção mundial de soja em 427 milhões, isso é, o Brasil 1,69 e a Argentina teve um aumento de 1 milhão, em 52 milhões de toneladas. A expectativa para a Argentina, Petri, com todo esse problema que houve de cigarrinhas no milho, que o argentino plante mais soja do que milho nessa temporada. E para o Brasil, graças a Deus, o clima muito favorável nessa temporada, até temos uma preocupação com esse excesso de chuva e falta de luminosidade, o Brasil com um teto potencial produtivo da soja, Petri, em torno de 172 milhões de toneladas, o que daria uma condição para a produção mundial de soja ao redor de 430 milhões. E aí nós temos também que questionar se a nível mundial todo esse aumento do consumo estimado pelo USDA vai se confirmar ou não. Aparentemente é um aumento muito otimista para essa temporada para a soja, o que poderia comprimir os preços futuramente. E no caso do milho, hein? A revisão um pouco para baixo, aqui no Brasil a gente pode também ter algum problema em relação à produção de milho em função de condições climáticas, né? Você acha que o milho a gente tem que analisar de uma forma diferente da soja? Certamente, Petri, esse é um bom cavalinho para a gente apostar nessa corrida do mercado. Falando do milho para 2025, todo esse atraso que houve do plantio da soja faz com que a janela de plantio do milho safrinha 25 fique muito curta, muito apertada. Recentemente, Petri, nós temos observado no mercado que os preços praticados pelas indústrias produtoras de etanol a partir do milho, elas estão praticando o preço do milho safrinha 2025 em torno de R$ 7 a R$ 10 por saca, acima do preço de paridade de exportação. Podemos dizer, portanto, que os programas de biocombustível é sim um programa de distribuição de renda no campo e isso tem incentivado o aumento de plantio do milho safrinha 25, questões que até 2 meses atrás era algo impensável. Portanto, vamos ver se o produtor vai realmente se arriscar plantando esse milho safrinha fora da época de plantio. Então, Petri, sim, o milho, nós temos uma condição de ocorrer um enxugamento desses estoques no Brasil e termos melhores preços ao longo de 2025. Em relação às exportações, a gente vai ter no próximo ano o Donald Trump assumindo a presidência dos Estados Unidos,
com uma relação com a China já um pouco mais complicada, prometendo taxar os produtos chineses. De repente, a China pode usar a mesma moeda, né, e taxar, por exemplo, as importações de soja e de milho americano. E você acha que isso pode ajudar o Brasil nesse aspecto no ano de 2025? O mercado está de olho nisso também ou não há nenhum indício? Petri, essa é uma resposta aí de alguns milhões de dólares. Esse é o ponto que o mercado segue muito apreensivo sobre qual vai ser a postura e a intensidade entre Xi Jinping e o Trump de uma escalada de uma guerra comercial 2.0. Se isso acontecer, Petri, naturalmente a China retalharia as exportações norte-americanas, deixando de comprar as commodities agrícolas americanas e concentrando aqui para o Brasil. Como foi em 2018, que Chicago, de 11 dólares o bushel, caiu para 8, e os prêmios daqui no Brasil se valorizaram, compensando essa queda e o produtor brasileiro não sofreu. O ponto é agora se realmente essa aproximação entre Trump e o Xi Jinping vai ou não ter essa escalada. Realmente ainda não temos um cenário concreto disso daí para afirmar nesse momento, Petri. Só para a gente encerrar, do ponto de vista do cenário interno, né, a gente está falando do milho, voltando a essa questão, a gente teve muitos problemas recentes com a oferta de milho internamente, aqui principalmente para as agroindústrias, né, que produzem proteína animal. Você acha que esse ano de 2025 pode se repetir também esse mesmo cenário, ou a oferta vai ser suficiente tanto para atender a exportação, quanto também para atender a indústria aqui no Brasil, sem que isso impacte diretamente em preços maiores? Ô Petri, com toda uma redução que houve nesses últimos anos dessas áreas marginais do milho verão no Brasil, região sul e sudeste, onde se colhia 140, 150 sacas de milho por hectare, todas essas áreas foram para o plantio de soja. Então nós temos uma estagnação da safra verão do Brasil em torno de 24 milhões de toneladas, o que faz com que nos primeiros 5 meses do ano o estoque no Brasil fique muito apertado. E cada vez mais o suprimento de milho no Brasil fica dependente do milho safrinha, que por si só é uma safra de grandes riscos. A boa notícia é que com essa disparada do preço, por exemplo, do suíno e do frango, as cadeias, o produtor de suínos hoje lucra em torno de R$ 400 por animal gordo abatido, recuperando grandes prejuízos do passado recente. Portanto, eu não vejo os números aqui nossos, não apontam a nossa previsão de um safrinha de 97 milhões de toneladas para 2025, o que garantiria um suprimento de milho para o mercado interno brasileiro. Perfeito. Marcos Araújo, da Agriinvest, obrigado pela sua explanação aqui, pela sua análise. Uma ótima tarde. Até uma próxima, Marcos. Obrigado, igualmente. Um abraço. Valeu.